Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos aproveitar o tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, chegou o tempo da palavra e vamos para a palavra. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Sinais da volta de Cristo e do fim do mundo. Já temos estudado lições anteriores sobre a volta de Cristo, a necessidade de preparo, a necessidade de estarmos acordado, vigilante. Já lemos o apóstolo Paulo falando que é hora de despertar do sono, que a nossa salvação está cada vez mais perto de nós. E voltamos novamente nesse tema e vamos debruçar nele por alguns dias. Hoje vamos começar falando sinais da volta de Cristo e do fim do mundo. E vamos, queridos, o objetivo desse estudo não é assustar ninguém, mas é trazer para nós ensino, motivação e desafio. O objetivo desse estudo é trazer para o povo de Deus, nós aqui na casa de oração, você aí onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus para os discípulos e para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, aqui no Brasil, fora do Brasil, onde você estiver, essa mensagem é para nós. É uma mensagem de orientação, de ensino, é uma mensagem de motivação e é uma mensagem de desafio. Vamos ler Mateus 24, versículo 1 a 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: não vedes tudo isso? Tudo o quê? O templo tão grande, tão majestoso, que os discípulos fizeram questão de mostrar para Jesus os detalhes. E Jesus olha para o templo e diz para eles: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que haverá a vinda e do fim do mundo. É uma pergunta de Jesus. Jesus fala que aquele templo majestoso ia ser destruído, não ia ficar pedra sobre pedra. Os discípulos saem dali, vai com Jesus para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras pergunta para Jesus em particular: Senhor, conta para nós, a gente quer saber melhor, explica melhor isso que o Senhor falou aí, quando é que vão acontecer essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde, e Jesus respondendo disse-lhe, vai prestando atenção nos sinais. Primeiro, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, falso profeta. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Segundo sinal, rumores de guerra. Veja que Jesus não falou de guerra, ele está falando de rumor. Quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor é coisa que alguém está falando que vai acontecer. Jesus estava falando que quando ouvisse falar dos sinais de guerra, de rumor de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Até aqui, sinais dos princípios de dores. Mas todas essas coisas são princípios de dores, versículo 6, versículo 8. Então, e o que acontece depois dos princípios de dores? Hão de entregar-vos para ser atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todos os gentios por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Obrigado, Senhor, por acabarmos de ler a Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, traz revelação. Santo Espírito, traz revelação. Fala ao nosso coração. Abre os nossos olhos. Pai, permita-nos entender o Teu propósito, o Teu objetivo, a Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sinais da volta de Cristo, do fim do mundo, esse é o tema, e a mensagem que Jesus passa para a igreja, para os seus filhos, através desses sinais. Qual a mensagem que o Senhor passa para mim, para você como igreja? Qual a mensagem? Ele fala dos sinais, mas o objetivo dos sinais é passar uma mensagem. É passar uma mensagem. E a gente vai ver que é uma mensagem de motivação e uma mensagem de desafiação, de desafio. Queridos, primeiro, sobre os sinais. Jesus estava dentro do templo, e ele sai do templo, e os discípulos fazem questão de convidar ele para conhecer o templo. Esse templo era um templo grande. Não é o primeiro templo, não é o templo de Salomão. Jesus estava na Palestina. E esse templo não é o primeiro, não é o templo construído por Salomão, aquele majestoso que era cheio de ouro. Não. Aqui já é o segundo templo. Aquele foi destruído. Esse é o segundo. E esse foi destruído também no ano 70 da nossa época. Quando Jesus fala para eles que não ia ficar pedra sobre pedra, ele estava falando da destruição desse segundo templo, que foi construído lá 400 ou 500 anos antes de Cristo, e que 70 anos depois de Cristo, ele foi destruído. Foi destruído pelo general Tito, lá de Roma. Então é um templo na Judéia, em Jerusalém, um templo famoso na época para os judeus. Quando foi destruído o templo durante o primeiro cativeiro de Israel, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, foi queimado, e daí o povo judeu construiu o segundo templo. E esse segundo templo foi destruído no ano 70, quando Israel foi para todas as nações do mundo. E o terceiro templo está para ser construído. E o terceiro templo, lá na terra da Palestina, todos esses templos têm uma mensagem tremenda, e o terceiro não é diferente. E o terceiro templo, primeiro, vai ser construído, e hoje ainda Jerusalém está dividida, metade é dos judeus e metade é de palestinos, mas isso vai ser resolvido e o terceiro templo vai ser construído. Porque o terceiro templo, primeiro, vai servir para o anticristo governar o mundo. Ele vai governar de lá. Ele vai se assentar no templo dizendo que é Deus como Deus. Então, o terceiro templo lá em Israel será construído para o anticristo governar o mundo. O terceiro. Mas aqui nós estamos lendo do segundo. Jesus está visitando o segundo, sai do templo e os discípulos falam: Senhor, vem cá, a gente vai mostrar para você esse templo famoso. Além do templo, era uma construção muito grande, muita coisa em volta do templo.
E Jesus olhou aquilo e disse para eles: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. E isso aconteceu no ano 70, depois da morte de Cristo. 70 anos depois, esse templo foi destruído. E daí os discípulos, eles vão para o Monte das Oliveiras. Aqui já é Jesus caminhando os momentos finais dele aqui na terra. Eles vão para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai para o Getsemane e é preso. E lá no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, em particular, dá detalhe mais para a gente sobre o que o Senhor falou. O Senhor falou de destruição. O Senhor está falando de destruição desse templo, então com certeza Israel vai ser invadido novamente. E o Senhor falou sobre os sinais, sobre coisas do fim. Dá mais detalhe para a gente. Então eles falam para Jesus: dize-nos, primeiro, quando serão essas coisas que o Senhor está falando? Segundo, que sinal haverá da sua vinda? E terceiro, qual o sinal do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando vai acontecer essas coisas que o Senhor vem falando? Qual o sinal da sua vinda e quais os sinais do fim do mundo? E Jesus começa a elencar para eles os sinais. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. E o primeiro sinal é falsos cristos. Veja que lá na frente ele vai falar de falso profeta. Aqui ele está falando de falsos cristos. Falsos cristos. Depois ele fala: vocês vão ouvir falar de guerra e rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremoto. Até aqui, ele fala que é princípio das dores. Veja lá. Versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome dizendo: sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são o princípio das dores. Tudo isso que ele estava falando para trás é o princípio. E tem gente dizendo: irmãos, essa semana mesmo eu vi um pastor da área de escatologia, que eu admiro muito. Irmão, nós estamos no princípio das dores. Vamos prestar atenção na Bíblia? Vamos prestar atenção na Bíblia. O Senhor disse que até aqui é princípio das dores. Ele disse: até aqui é o princípio. Quando vocês ouvirem falar de guerra, terremoto, rumores de guerra e nação contra nação. E eu já paro por aqui para trazer para nós o que a história conta. O que aconteceu? Primeira coisa, não sei se a Paty consegue colocar aí, Paty. Pode rodar mais um pouquinho para baixo? Perseguição dos cristãos. Os 3 primeiros, falsos cristos, falar de guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremoto. Até aqui Jesus disse que são os princípios das dores. Isso já aconteceu? Lógico que já aconteceu. Primeira Guerra Mundial. 1914, há 100 anos atrás, fez agora em 2018, 100 anos que terminou, 70 milhões de militares envolvidos, 9 milhões de combatentes mortos, sem falar nos milhões de deficientes físicos e mentais. A guerra deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. A primeira, há 100 anos atrás. Segunda, 1939, 1945, está lá, 40 milhões de civis mortos, 30 milhões de soldados mortos, 70 milhões de mortes ao todo e 35 milhões de feridos. Jesus falou que quando ouvisse falar de guerra já era sinal de princípio de dores. Nós já vimos passar as 2 guerras. E tem gente achando que nós estamos no princípio das dores. Já passou as 2 guerras. E você não tem ideia da fome e da miséria que essas guerras causaram. Essas guerras quebrou o mundo.
Milhares morreram de fome nesse período. Não só dos ataques, mas de fome. Acabou a comida. Ninguém trabalhava mais, ninguém produzia mais nada. Destruiu tudo. Guerra se destrói tudo. A primeira coisa que se destrói em guerra é o sistema de comunicação, se destrói tudo. Telefone não funciona nada. Destrói energia para não produzir nada. Você bombardeia usinas de energia. A Petrobras da vida vira, se tiver uma guerra, vira cinza. Não tem petróleo. Se bombardeia todos os meios de produção. E vem fome por aí, porque daí não tem comida. Queridos, agora veja as guerras e conflitos no século XX. Eu falei das duas principais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Agora, olha quantos conflitos teve no século XX. Vai rodando aí, ó. Tudo isso aí é guerra, a guerra e os períodos, ó, que elas aconteceram. Pode indo. Olha lá. Tudo isso é guerra. Total, para aí, 41 conflitos. Só no século XX, que terminou agora, no ano 2000. Num século, 41 conflitos e 2 grandes guerras mundiais que dizimou milhares de pessoas, deixou um monte aleijado. Jesus falou que quando a gente visse falar de rumor de guerra, já estávamos no princípio das dores. Imagina que já passamos por essas guerras todas. E estamos caminhando para a terceira. E a terceira batalha do Armagedon só vai acontecer depois que Cristo levar a igreja, 7 anos de grande tribulação aqui na terra, 7 anos de Cristo com a igreja no céu, e depois ele desce no final para destruir os exércitos do mundo e acabar com as guerras e estabelecer o milênio, 1000 anos de reinado de paz. E tem gente dormindo, como o apóstolo Paulo disse, tem gente dormindo e ensinando os outros errados. Queridos, e a nossa missão aqui é levar conhecimento para você, conhecimento da palavra de Deus, levar o que o Senhor está falando, transmitir a mensagem, para que você tenha orientação, para que você seja instruído, seja motivado e seja desafiado, fazer a sua parte, a nossa parte, porque Deus está fazendo a dele e vai fazer a dele. Não estamos sozinhos, guarda bem isso, não estamos sozinhos. Mas veja aí, guerras, só está faltando a terceira, e a terceira é depois do arrebatamento da igreja, e na segunda volta. Falsos Cristo, que ele fala ali, roda aí, olha lá, no século XIX, 6 falsos Cristo, pode rodar. Olha o nome, a data, o que ele fez, o que ele falou. Século XX, 17 falso Cristo, está aí, ó. O que esse camarada fez? A igreja que fundou, a doutrina diabólica que ele pregou, está aí, ó. 17 falso Cristo no século passado. 17 falso Cristo. Século 21, 3. Pode rodar a parte. Agora vamos para os terremotos. Olha lá, 131 terremotos no último século. 131, entre grandes e pequenos. Grandes tremores e pequenos tremores. 131. Está aí o dia, o local, onde aconteceu, tudo aí. 131. No século que terminou agora, no ano 2000. Sinais da volta de Cristo. Ele falou que quando a gente visse isso, está chegando o fim. É o fim. Agora você pega e compara o que aconteceu nesse último século com o resto da história da humanidade. Você vai ver que o que aconteceu aqui, tanto em falso Cristo, em terremoto, em guerras, no último século, é dezenas de vezes superior a tudo o que aconteceu até agora, demonstrando que é o fim. Então, queridos, está aí os sinais do fim. O Senhor falou uma coisa interessante. Então, antes da volta, antes do princípio das dores, falso Cristo, guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos. Ele diz que até aqui
é o princípio das dores. Ele diz no versículo 6, todas essas coisas ainda são o princípio das dores. Quais? Essa que ele falou. Falsos cristos, rumor de guerra, nação contra nação e reino contra reino, pestes e terremoto. Princípio das dores. Princípio das dores. Agora, depois do princípio das dores, o que ele fala? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso está acontecendo? Perseguição de cristão no mundo inteiro. No mundo inteiro, ódio dos cristãos. Ódio terrível dos cristãos. Isso aqui está acontecendo. Já aconteceu há muitos anos, vinha tendo perseguição em vários países. Agora, isso está se tornando universal. Universal. Não é mais uma região do mundo. Vocês sabem o que a gente tem assistido e visto aqui no Brasil. A zombaria, o ódio de Deus, de sua palavra. Outra coisa que ele fala. Escândalo, traição, ódio entre os cristãos. Olha só. Entregar-vos-ão para ser atormentado, perseguição, versículo 9. Versículo 10. Nesse tempo muitos se escandalizarão, escândalo, trair-se-ão uns aos outros, está falando de traição, e uns aos outros se aborrecerão. Entra nas redes sociais para você ver o que os cristãos estão fazendo. Estão se matando, brigando, odiando, cada um defendendo sua igreja. Só ele está certo, só ele está salvo. O resto é falso profeta, é falso pastor. Está aqui, ó. Está aqui. Isso também já está se cumprindo, está aí. Muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Briga, divisão. Pastor falando de pastor, cristão falando de cristão. Cumprimento das Escrituras, está aqui, ó. Sinal cumprido. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, distorcendo a Bíblia, trazendo um outro evangelho. O evangelho de um Jesus bonzinho, o evangelho de muita gente. Jesus é um Papai Noel, com um saco de doce e bala para dar para as pessoas. Um velhinho, bonzinho, só traz bênção. Eles só pregam bênção, eles só sabem bênção. O Jesus deles e o Deus deles só traz bênção. Esqueceu que o próprio Jesus falou assim: eu vou mandar o Espírito Santo para convencer vocês do pecado, depois do juízo que está vindo e depois da justiça. O Evangelho é para isso, para nos convencer do que é pecado, está vindo e da justiça de Deus. Falsos profetas. Gente entregando mensagem profética, que diz que é profecia, e que não tem nada a ver com Deus. Queridos, época do engano, caracterizada pelo engano, Jesus falou disso. Multiplicação da iniquidade. Quanto é que o pecado aumentou na terra? Nos últimos, não vou nem falar nos últimos 100 anos, mas nos últimos 30, 50 anos aí. Nós que somos um pouco, eu, Bel, a gente tem aí já uma caminhada de 60 anos, a gente ainda se lembra como era o mundo quando a gente era criança, adolescente, e o mundo de hoje. O pecado não apenas aumentou, somando 10 mais 10, 20, ele multiplicou. Quando eu somo 10 mais 10, eu tenho 20, mas quando eu multiplico 10 vezes 10, eu tenho quanto? 100. E se eu multiplicar 100 por 100, eu tenho milhares ou milhões. É assim o pecado numa escalada mais maluca, multiplicação da iniquidade. E Daniel também fala sobre isso, lá em Daniel 12, fala da multiplicação da ciência, do conhecimento humano. A ciência, nesse século, principalmente nas últimas décadas, multiplica a cada ano.
conhecimento explode. Sinais do fim. Cumprimento das Escrituras. Esfriamento do amor e da fé em Cristo. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Esfriamento do amor e da fé. Abandonando Cristo, abandonando a igreja, abandonando Deus e indo para o mundo. Sinais do fim. Esfriamento da fé. Esfriamento do amor. Ninguém ama mais. Ninguém está disposto mais a amar como Jesus amou. Ou poucos são aqueles que estão dispostos a viver como Jesus viveu, a amar como Jesus amou, a se entregar pelas pessoas e pelo reino como Jesus se entregou, que ele diz que os seguidores dele devem segui-lo. Então, sinais do fim. Está aí, queridos. Esfriamento do amor, da fé em Cristo. E a última coisa que ele colocou como sinal, pregação do Evangelho a todo mundo e então virá o fim. Alguns dizem, mas o Evangelho não foi pregado a todo mundo. Como não? Há 50 anos que o livro mais vendido em todo o planeta é a Bíblia. O livro mais vendido em todo o planeta há muitas décadas, em todos os países, é a Bíblia. Até aqueles países que não deixavam entrar a Bíblia, como a Rússia, a União Soviética, que hoje é a Rússia, o berço do comunismo, que sempre odiou e perseguiu o cristão. Olha o propósito de Deus. Deus leva a União Soviética a falir em 1990, ela quebrou, ela faliu. Era a Rússia de hoje e mais 15 países que ela tinha durante os 100 anos de comunismo, que ela saiu invadindo. Ela invadiu, além dela, ela tomou posse de 15 nações. Por isso era chamada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A maior potência em arma nuclear do mundo, até hoje ainda é maior que os Estados Unidos. Em arma nuclear é maior, tem mais bomba nuclear do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem outras armas e mais soldado, mas ela tem bomba atômica mais que os Estados Unidos. Por isso que ela está fazendo o que está fazendo e ninguém se mete, porque sabe o perigo que é. Então, queridos, os sinais estão aí. Então, mesmo a Rússia, que não deixava entrar a Bíblia, na década de 80, eu assinava uma revista, e o pastor André tentava levar a Bíblia para a Rússia e para os países comunistas. Foi preso várias vezes, as Bíblias foram queimadas várias vezes, na Rússia, na China. E esses países, de repente, se abriram, Deus derrubou, e eles se abriram um certo ponto, e o Evangelho entrou lá. Tem igrejas evangélicas em todos esses países, a Bíblia está lá. E hoje, além disso, do Evangelho ter entrado fisicamente através dos pastores e dos para lá, a Bíblia é pregada pela televisão há muitos anos, para o mundo inteiro. Billy Graham pregou o Evangelho para o mundo inteiro pela televisão por vários anos. Assisti na década de 70, 80, 90, Billy Graham, um pregador tremendo, que multidões no mundo inteiro. Jimmy Swaggart e muitos outros que pregaram o Evangelho em rede mundial. E sem falar que de uns anos para cá a internet, a gente faz até culto pela internet. O Evangelho tem sido pregado, está sendo pregado até esse último sinal. Queridos, qual sinal falta? Qual? Ou quais? Quais sinal falta cumprir? Olha para tudo isso. Olha para os fatos. Quais sinais está faltando se cumprir? Meus queridos, agora veja bem, olha a mensagem de Jesus. Ainda tem, além desse, eu li os sinais de Jesus registrado por Mateus, mas se você for para Lucas 21, você vai ver que Jesus acrescentou, lá em Lucas, Jesus acrescentou mais algumas coisas, que diz que, como sinais, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isso tem acontecido? Coisas espantosas e grandes sinais no céu? Está aí.
coisas espantosas e grandes sinais no céu. Maremoto, vendavais, chuva de pedra, de desequilíbrio da natureza, temperatura maluca, uma hora muito calor, outra hora muito frio, geleiras derretendo, e os cientistas assustados com o que está acontecendo. Ódio e perseguição na família por causa de Cristo. Está aí. Ódio e perseguição na família por causa de Cristo. Ele falou lá. Sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, homens desmaiando de terror por causa das coisas que sobrevirão ao mundo. Queridos, nós visitamos uma família há uns 2 meses atrás, que o senhor, lá perto de São José dos Campos, e ele, o laudo dele saiu como Covid, mas a esposa disse que na verdade ele morreu do coração. Ele estava tão apavorado, tão desesperado, com tanto medo, que ele infartou. O coração estourou, não aguentou. Pavor diante das coisas que nós estamos vendo, assistindo. Mas, queridos, qual é a mensagem motivadora que o Senhor passa para nós? Qual a mensagem? Esse é o sinais da volta, está aí. Praticamente todos se cumpriram ou estão se cumprindo. Jesus está voltando. Queridos, qual a mensagem dessa guerra lá da Rússia? Tem base, tem fundamento bíblico? Tem. Ezequiel 38, 39, leia lá. Gog e Magog. Só que Ezequiel fala do Gog e Magog, que é a Rússia. Se pegar os ancestrais deles, é a Rússia. E ela, lá em Ezequiel fala de Gog e Magog, Rússia, fala, ali está envolvido China também, e está envolvido Irã, que é o persa. Essas nações odeiam Israel. E a Bíblia diz que a terceira guerra, a batalha do Armagedon, é eles descendo com seus exércitos para destruir Israel. E Jesus desce no Monte das Oliveiras, destrói os exércitos, como está lá em Apocalipse 19, com o sopro da sua boca. Lá em Apocalipse 19, os anjos convidam as aves dos céus e os animais para comerem a carne dos homens. Nessa batalha. É a batalha do Armagedon. Diz que o rio Eufrates lá vai se secar e vai abrir caminho para o norte, chegar até Israel. Você olha no mapa, você vai ver que é Rússia e China. Esses atores já estão aí, e já estão preparados, e já estão guerreando, e agora um apoia o outro, está lá, um apoia o outro. Então, querido, olhando para tudo isso, são tudo sinais, e o Senhor dizendo, ó, está vendo meu filho? Olha para a palavra e olha para o que está acontecendo, se prepara. Mas, queridos, qual a mensagem para a igreja? O que Deus quer de nós? Qual é a mensagem que o Senhor passa para nós diante de tudo isso? Ficar atemorizado, assustado, encolhido, preso dentro de casa? Lógico que não. Mas o Senhor manda a gente tomar algumas precauções. Eu primeiro quero ler Lucas, o 21. O que o Senhor fala para a gente fazer? Ele fala assim, ó. Primeira coisa, Lucas 21 e Mateus 24, é preciso entender que aqui tem 3, o Senhor fala de coisas do fim, mas ele fala primeiro o que ia acontecer com o povo de Israel, com a nação de Israel, dentro desse capítulo. Eu não posso pegar aquilo que Jesus falou, que é para Israel, e aplicar para outro lugar. Jesus fala de coisas que ia acontecer até o arrebatamento da igreja, e Jesus fala de coisas que vai acontecer durante a grande tribulação e até a segunda volta de Cristo. Eu não posso misturar essas coisas, senão vou fazer uma confusão tremenda. E eu vejo cristãos e pastores misturando tudo, botando tudo no mesmo balaio, e não é assim. O Senhor falou de 3 coisas. Ele falou primeiro
Ele falou do que ia acontecer com Israel e das catástrofes que ia acontecer na Palestina com o povo de Israel. Que eles seriam destruídos, a nação, e seriam dispersos, a dispersão de Israel, seriam dispersos pelo mundo inteiro, até que o tempo dos gentios se completasse. E quando o tempo dos gentios do Evangelho chegar o resto do mundo se completasse, Israel voltava para a Palestina para preparar o tempo do fim, e Israel voltou para a Palestina já tem 70 anos. Israel voltou para a Palestina em 1948. Então, queridos, é preciso, quando a gente lê Mateus 21, Lucas 21 e Mateus 24 e Marcos 13, que os três falam sobre os sinais do fim, é preciso entender que tem sinais aqui que está falando até sobre o povo de Israel, tem sinais que está falando para todo mundo, mas sinais que acontecerão até o arrebatamento da igreja, e tem sinais aqui, tem coisas aqui que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Essa primeira parte que a gente leu aqui agora de manhã é o que vai acontecer, até, não é com o povo de Israel, é com todos nós, e o que vai acontecer até o arrebatamento da igreja. Quantas voltas tem? Jesus vem quantas vezes na terra? Na terra ele só vem na segunda volta, depois da grande tribulação. Aí ele vem, pisa na terra, vem visível, uma volta visível, todo olho verá como está lá. Agora, no arrebatamento não é chamada de volta de Cristo, porque ele não vem na terra, não pisa na terra e não vem visível, vem invisível. Por isso não é chamada de volta de Cristo, é arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer antes da grande tribulação. É o que ele fala em Lucas 21, e eu quero ler para você. Ele fala assim, versículo 34, depois dele falar dos sinais, ele fala: olhai por vós mesmos, olhai, cuide de você, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. A volta de Cristo vem como um laço. Sabe o que é laço? Aquele negócio que bota para pegar passarinho, arapuca, um negócio escondido para o passarinho lá comer, ou o animal vai lá comer a coisa, e o alimento, e ele é pego, preso. O Senhor falou que a volta e o fim vem como um laço para pegar todo mundo na face da terra, porque Deus está falando há 2000 anos e ninguém está dando atenção. Então vem como um laço, vem de improviso, E o apóstolo e o Senhor diz aqui, o próprio Jesus dizendo: cuidado, vigiai, não se deixe carregar pelos cuidados da vida, pela festança, pela glutonaria, pela embriaguez, e venha de sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre os que habitam na terra, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar em pé na volta do Filho do Homem. Como é que a gente evita? Ele diz que é para vigiar, orar e se preparar, para que nós possamos evitar essas coisas graves que vão acontecer. Como é que eu evito isso? Ficando preparado para ser arrebatado. A igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Por isso que ele disse: vigie e se prepare para você ser tirado antes no arrebatamento da igreja. Por isso que ele está dizendo que é para vigiar e se preparar, para que vocês sejam dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, queridos, o Senhor dá esse alerta, essa palavra de alerta, dizendo: olha para os sinais, se prepara, porque eu tenho um plano de salvação para os meus filhos. Tanto salvação espiritual, da alma e do corpo, mas também salvação da grande tribulação. E lá em Apocalipse 3:10 está escrito lá: como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Como guardaste a minha palavra, eu vou guardar você da hora da tentação. Quem estiver preparado, a igreja de Cristo que estiver preparada, subirá antes da grande tribulação.
Já estamos passando por tempos difíceis, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação é o acontecimento de tudo aquilo que está no Apocalipse, os selos, as trombetas, todos aqueles sinais do Apocalipse, que só será derramado depois que o Espírito Santo subir da terra com a igreja e ir para o céu durante um período de 7 anos. A grande tribulação é 7 anos de grande tribulação na terra, onde Deus soltará todos os castigos sobre o mundo que zombou de Deus e que não ouviu a palavra de Deus. E nesse tempo, a igreja, quem subiu, quem foi arrebatado, vai estar com Cristo no céu. A gente vai estar vendo isso nos próximos dias. Eu vou estar falando sobre o arrebatamento da igreja, depois sobre a segunda volta de Cristo. Mas, queridos, qual a mensagem para nós agora? Josué capítulo 1. A mensagem de motivação. E depois o Salmo 27. O que Deus diz para Josué? Josué está desesperado, menino novo. Moisés morre. Ele está na divisa da terra, entre o deserto e a terra que Deus tinha dado. Só que Deus falou, ó, a terra está aí, vocês conquistam. Tem 7 nações. Vão enfrentar guerra. A terra está aí, mas conquistem. Eu vou estar com vocês. Agora, quem tem que conquistar a terra, destruir os inimigos, é vocês. Josué 1, versículo 2. E Moisés, meu servo, é morto. Deus diz para Josué, levanta, agora passa o Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé será dado a vocês, como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Deus diz, Josué, acorda, levanta, Moisés morreu, não fica chorando, não fica olhando para trás, caminha para frente, enfrenta a batalha, vamos guerrear. Vamos guerrear. Aonde você pisar a planta do seu pé vai ser sua ou vai ser vosso. Ao versículo 6, aliás, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Aleluia. Você vai enfrentar guerra, Josué. Você vai enfrentar batalha. Mas saiba de uma coisa, eu serei contigo. Ninguém vai ficar em pé diante de você. Ninguém vai se suster, porque eu sou contigo. Essa é a mensagem para nós. Jesus está falando de tempos do fim, de guerra, de batalha, de um monte de coisa, mas ele está dizendo, assim como eu fui com Josué, eu sou com vocês. Jesus repete isso lá em Mateus 28, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não estamos sozinhos, querido. Essa é a mensagem para a igreja. Sinais, tempestade, coisas terríveis para esse mundo, mas há proteção em Deus, há livramento em Deus, não estamos sozinhos. Ninguém te susterá, Josué, estarei com você todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Agora, olha o que ele fala, esforça, tem bom ânimo, tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Esforça, tem bom ânimo. Não fica parado, atravessa o mar, enfrenta os desafios, enfrenta as guerras, leva o povo para a terra da promessa. Qual é a mensagem para a igreja? Para mim, para você? Levanta, esforça, leva o povo para a terra da promessa, leva os perdidos para o céu, leva a sua família, leva seus vizinhos, leva seus amigos. Essa é a mensagem. Leva o povo para a terra da promessa. Leva o povo para a terra da promessa, nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, nossa cidade, nosso país. Leva o povo para a terra da promessa. Essa é a mensagem. É guerra, é batalha, mas eu estou com você. Ninguém vai se sustentar diante de você. Eu vou derrubar seus inimigos. Aleluia. Essa é a mensagem para a igreja. Deus está falando de batalha aqui, e nós estamos em tempo de batalha, e Deus está ensinando como é que se faz em tempo de batalha.
Novamente o Senhor fala no versículo 6, esforça, ele já tinha falado, esforça, tem bom ânimo, que tu farás esse povo herdar a terra, que jurei a seus pais. Aí ele repete no versículo 7, tão somente esforça, de novo Deus fala, esforça, tem bom ânimo, esforço e bom ânimo. Queridos, será que nós temos tido esforço e bom ânimo? Ou nós estamos medrosos, desmotivados, sem ânimo, sem coragem? Deus está dizendo, esforça e bom ânimo para fazer você herdar a terra e o povo também. O teu povo, o povo de Deus. Deus quer que a liderança se posicione e ajude o povo a herdar a terra. E você é líder. Você é um homem, uma mulher de Deus que está aqui, tem sido ensinado, Deus tem falado, Deus tem nos ensinado. E você está aqui e Deus está dizendo agora, esforça. Esse Josué aqui tinha caminhado com Moisés desde jovem. Desde quando Deus se manifestou lá no Monte Horebe, lá no Sinai com Moisés, Josué estava lá. Esse homem caminhou com Moisés toda a caminhada de Moisés, ele não se apartou de Moisés, ele tinha aprendido com Moisés. Ele estava na presença de Deus e aprendendo com Deus e com Moisés. Agora Deus chama ele. Deus não chama gente de qualquer jeito, Deus chama homens que se dispõem a se preparar, a pagar o preço de oração, de aprendizado com Deus, e Josué pagou o preço, e agora Deus diz, chegou a sua vez, você aprendeu, agora a tarefa é com você. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a Moisés. Agora, olha que coisa tremenda, além de esforço, bom ânimo, sabe o que ele diz? Tem cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que fores e por onde quer que andares. Eu estou contigo, eu não vou te desamparar todos os dias da sua vida, mas não tira os olhos do livro da lei. Quantos cristãos que só ora, jejuam, não conhecem nada de Bíblia? E não sabe de onde vem, aonde está e nem para onde vai. Está aqui, ó. É palavra, nós temos que estar fundados na palavra. É a palavra que vai dizer, ele está dizendo, a palavra vai te ensinar a te conduzir prudentemente por onde quer que andares. A palavra me ensina a cada dia. A palavra me ensina por onde eu devo andar, o que eu devo fazer. A palavra mostra o que está acontecendo aí fora. A palavra explica para mim o que está acontecendo lá fora. Ela diz, ela me orienta. Então te conduz pela palavra. E daí ele fala, novamente, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, e tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto está, então fará prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a mensagem para a igreja? Essa é a mensagem para nós, queridos. É a mensagem para nós. Levanta e leva o povo para a terra que eu tenho. Leva a sua família, leva seus filhos, leva seu esposo, leva sua esposa, leva seu vizinho, leva seus amigos de trabalho, leva a sua cidade. Levanta, esforça, tem bom ânimo, essa é a mensagem. Essa é a mensagem para nós hoje. Enquanto é possível, que pode fechar a porta, e daí não poder mais falar do Evangelho. Esforça. Caminhando para o final. Salmo 27. Versículo 3 a 5. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, ou seja, em Deus, eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Contemplar Deus, mas aprender de Deus. A igreja tem que ser um lugar onde eu encontro com Deus, e é onde eu sou ensinado sobre Deus, onde eu aprendo sobre Deus.
Por que é importante estar na igreja, conhecendo Deus e aprendendo de Deus? Sabe por quê? Versículo 5. Porque no dia da adversidade, no dia da batalha, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Há proteção em Deus, há vitória em Deus, mas tem bases para isso. Não é de qualquer jeito, é caminhando com Deus e caminhando pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Esse texto diz que ainda que um exército me cerque, ainda que a guerra se levante contra mim, não temeria, ou não vou temer, e uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias. Às vezes a gente tem preguiça de vir na igreja uma vez por semana. O salmista está dizendo que ele, salmista, o rei de uma nação, ele disse que queria morar na casa de Deus todos os dias da vida dele. Para que eu possa contemplar Deus, a formosura de Deus, e para que eu possa aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, da calamidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, Ele vai me esconder. Amém? Essa é a mensagem para nós, tanto de motivação como de desafio. Levanta, esforça, conduz o povo para a terra prometida, conduz as pessoas para o céu, leva Jesus, prega o Evangelho, fala de Deus. Queridos, daqui para frente, milhões vão correr desesperados, sem saber o que está acontecendo, e nós temos que ter uma palavra, uma mensagem para eles. E a mensagem é essa: Jesus está voltando, está aí os sinais, novos céus e nova terra, os ímpios serão destruídos, mas quem andar com Cristo será salvo, e chegou a hora de você tomar a decisão. Primeira coisa, aceitar Jesus, entregar sua vida por Jesus, e caminhar com Jesus, conhecer sua palavra, conhecer Deus, seguir a Cristo, obedecer sua palavra, quando você estiver aqui na terra, fazer a vontade de Deus, andar com Deus. Essa é a missão nossa. Essa é a missão nossa. Conduza o povo para a terra prometida. Conduza sua família para a terra prometida. Conduza seus amigos. E terminando, não vai dar tempo de meditar hoje, só dando uma pincelada, fica para a próxima. Jesus termina falando dos sinais do fim, capítulo 24. E a partir do versículo 45 do capítulo 24, Jesus conta a parábola dos dois servos, o prudente e o imprudente, falando de nós. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Quem é o servo que Deus constituiu sobre a sua casa? Nós estamos aqui na casa de Deus para dar sustento, levar alimento. E ele está perguntando: quem é o servo prudente que o Senhor constituiu sobre a casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Porá sobre todos os seus bens. Mas se o mau servo disser: o Senhor vai demorar, o Senhor tarda a vir, começa a espancar os conservos e comer e beber com o mundo, com os temulentos. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, a hora em que ele não sabe, separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Tem tanta gente dizendo que Jesus vai demorar, e está bebendo e comendo com os temulentos, misturou com o mundo, está no mundo, vivendo igual ao mundo, e aí, além disso, está espancando os conservos, descendo a lenha nos outros cristãos. Está aí. Tem quanta gente desse jeito. Em vez de estar dando alimento, ele está espancando os conservos, os irmãos de fé, e vivendo com o mundo, comendo e bebendo com o mundo. Está aí a parábola dos dois servos. Mateus 25, ele conta a parábola das 10 virgens. Não botaram, só tinha azeite na vasilha, mas não tinha azeite sobressalente. Não tinha azeite sobressalente. O noivo demorou, Jesus, a lâmpada apagou, não tinha azeite. Gente que não ora, gente que não tem comunhão com Deus, gente que não está se fortalecendo em Deus, enchendo não só a sua vida, mas depósitos, construindo depósitos de azeite, de poder, para poder enfrentar os desafios até meia-noite, até o noivo chegar. Parábola das
10 virgens, então, a segunda alerta de Jesus. O terceiro alerta, os talentos, parábola dos 10 talentos. Deu 5 para um, 3 para outro, 2 para outro, 1 para o outro. Dividiu. Alguns trabalharam com os talentos. O que recebeu pouco não trabalhou, enterrou na terra, também foi condenado. Recebeu o talento, mas não trabalhou com ele. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Deus vai pedir conta. Terceira mensagem aqui de Jesus, falando do fim, ele fala da vida eterna e do castigo eterno, e nessa parábola ele fala de bodes e ovelhas. Bodes à sua esquerda e ovelhas à sua direita. Veja lá, leia essas 3 parábolas e Deus vai falar com o seu coração o que nós precisamos ser. Amém? Queridos, uma palavra que Deus traz para nós de ensino, de orientação, de direção, uma palavra de motivação, mas uma palavra de desafio, nos desafia a fazermos a nossa missão. A fazermos a nossa missão. E como eu faço isso, irmão? Como é que eu faço isso? Comece a levar Jesus para a sua família, para seu esposo, comece a ler a Bíblia com ele, comece a orar com seus filhos, faça um ponto de estudo bíblico na sua casa, com vizinhos, corra enquanto é tempo, fale de Jesus, fale de Jesus. Vamos ficar em pé. Amém? Sinais da volta, está aí. Mas também motivação. Nós estamos sozinhos, vou estar com você. Ninguém vai se suster diante de você. Vou derrubar todos os inimigos. Mas leva o povo para a terra prometida. Leva o povo para a terra da promessa. Leva as pessoas para o céu. Leva as pessoas para Jesus. Tem bom ânimo. Esforça. Não fica parado, acomodado. Tenha bom ânimo. Essa é a mensagem para nós. Amém? Feche seus olhos.